Nós vamos ler o capítulo 29, que é um capítulo curto, entrar no capítulo 30, até o versículo 6, e aí domingo que vem nós estamos encerrando esse livro, que nós vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudando. Impressionante o que Deus tem nos falado, de fato, aqui, através desse texto. Nós chegamos num momento agora que Davi está no meio ali do exército filisteu. Acompanha a leitura. Capítulo 29, versículo 1 diz assim: os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus fazem aqui? Aques respondeu: esse é Davi, que era o oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu Senhor, senão a custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor, você tem sido leal, ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aques respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegar a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém. Mas esses capítulos, desde o capítulo 27 ao 31 de 1 Samuel, a história ela vai mudando entre Saul e Davi. Os eventos que vão acontecendo nesse texto, uma hora eles têm a perspectiva de Davi, com a lente de Davi que você olha para o texto e está se dobrando ali na história, e outro momento é pela perspectiva de Saul, que você lê o texto e tem que entender o que está acontecendo nesse momento. Mas as coisas estão acontecendo simultaneamente, em paralelo. No capítulo 28, que a gente estudou 2 semanas atrás, semana passada a gente teve um convidado aqui, o Lucas da Steiger, né? E 2 domingos atrás nós estudamos o capítulo 28, um capítulo bem difícil. E esse capítulo 28 ele termina com Saul fazendo uma refeição com uma médium que tinha ido atrás e invocado o espírito de Samuel, que já havia morrido. E esse espírito de Samuel havia dito para Saul que ele iria também morrer em algumas horas, bem breve. Está descrito no versículo 19 do capítulo 28 e no versículos 24 e 25. Quem tiver curiosidade, pode bater um olho aí na Bíblia rapidinho. Por outro lado, a gente tem um momento que Davi
como ele começou o capítulo 28 e até o contexto do capítulo 27, Davi, a última vez que nós vimos Davi nesse texto, ele estava diante da situação de lutar ao lado dos filisteus, junto com os filisteus, mas contra o seu próprio povo, Israel. Está no versículo 1 e 2 do capítulo 28. E a questão é que, se Davi permanecer fiel a esse rei filisteu, Aques, então ele vai ter que lutar agora contra o seu próprio povo, que é Israel. Se ele recusar de entrar na batalha, de ir lutar contra o seu povo, ele vai fazer isso estando no meio do exército filisteu. Então imagina a crise e a situação que Davi está vivendo. E no versículo 2 do capítulo 28, é interessante que ele termina a frase falando sobre que ele vai, essa questão que ele vai lutar ou não, que ele responde assim para Aques: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Mas não fica claro se ele é capaz de fugir, de matar os filisteus ou de lutar contra o povo de Israel. E o capítulo 29 agora volta o foco para Davi, dá sequência a esse momento de impasse, de decisão. E os filisteus, o povo filisteu, ele era composto de 5 cidades, estados, que eles se uniam nesses momentos de conflito, de batalhas e lutas que existiam ali. Essas 5 cidades se uniam e formavam o exército filisteu, que é o que está acontecendo. Esse momento em que eles estão ali reunidos nessa cidade, nesse local que eles falam Afec, no versículo 1 do capítulo 29 que nós lemos. E aí, no versículo 2 mostra que Davi está ali na retaguarda dos seus homens, do rei Aques, e os outros comandantes, ao verem o que está acontecendo, que quem vem com Aques é Davi e seus homens, eles ficam perplexos com essa cena, ficam ali surpresos com o que está acontecendo. E o versículo de 3 a 5 que nós acabamos de ler mostra a reação deles, que eles falam: olha, de jeito nenhum nós vamos lutar ao lado de alguém, esse alguém é Davi, que tem a fama, que Davi é famoso, e ele é famoso por ter matado justamente os filisteus. Além disso, está lembrado o nome mais famoso dos filisteus nesse momento? Matou Golias. Eles sabem que é Davi, eles sabem que esse Davi, quando era ainda jovenzinho, e era capaz de fazer. E aí eles citam que ele tem a fama de ter matado dezenas de milhares de filisteus. E aí o rei Aques, ele tenta ali suavizar, amenizar essa situação, dizendo que ele acreditava que Davi era uma pessoa leal, que ele pessoalmente tinha caminhado com Davi, não tinha encontrado nada de errado na vida dele, nada que condenasse, é o que diz os versículos 6 e 7 desse capítulo. Mas aí, justamente porque os comandantes ali, eles não confiam em Davi, não querem que Davi esteja com eles, Aques permite então que Davi volte ali para a terra dos filisteus, onde ele foi buscar refúgio. E o que é irônico nessa história é que, pelos textos que nós já lemos, a gente sabe que Davi não tem sido tão leal assim com Aques. Porque Davi, ele diz para Aques que ele fez uma coisa e na verdade é outra coisa que aconteceu. Ele chega para Aques e fala que ele lutou contra os gentios, e lutou, aliás, ele diz que lutou contra o povo de Israel, mas de fato ele lutou contra gentios, que até tudo bem, só tem inimigos do povo filisteu, mas a história não é clara, ele não conta toda a verdade para o rei Aques. É assim que ele vai ganhando a confiança desse rei. E no versículo 8 do capítulo 29, Davi faz essa pretensão, finge um desapontamento com o rei Aques. Mas o que está por trás desse versículo é que Davi está aliviado com a pressão que ele está vivendo, porque ele estava diante da escolha de ou ele traz o seu próprio povo, ou então ele traz a confiança desse rei filisteu. E de novo, ele vai ter esse momento de trair o rei no meio do exército filisteu, rodeado de 5 exércitos ali, ou 5 cidades ali, desse grupo todo de soldados. E aí, imagine o coração
de Davi nesse momento, que ele ainda não sabe direito como é que vai terminar essa história. E aí imagine que Davi está nessa situação, nessa dúvida, e aí chega essa notícia: os comandantes filisteus não querem a presença dele no meio deles. Quer dizer, os próprios filisteus deram um escape, uma saída para Davi. Só que aí ainda assim, aí Davi faz esse joguinho com eles. Ele fala no versículo 8: por que eu não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Que a gente lê o texto, às vezes não vê a ironia do texto que está por trás acontecendo nesse momento. Mas aqui Davi, ele está falando isso, mas da boca para fora. Dentro dele, ele falou: ufa, escapei. Me livrei de uma situação que eu não sabia como é que ia ser, desdobrar disso. De novo, uma pergunta, olhando para a vida de Davi, para quem é Davi. A gente olha para essa frase que ele solta, mas quem que Davi, de fato, considerado ser rei e senhor da sua vida, da sua história? E tudo que a gente vai lendo nessa história, desde que ele se juntou aos filisteus, fugindo de Saul, mas mesmo assim, tudo que ele faz parece mostrar que ele permanece leal a Saul, que é o rei de fato em Israel. Talvez, pode ser, o texto não diz isso com clareza, mas a gente pode imaginar que talvez o que Davi estava pensando é: eu entro nessa batalha com um exército filisteu, e se essa história aí dá que os filisteus começam a ganhar de Saul, eu posso ser um fator surpresa nessa batalha, porque tudo indica que não vai lutar de fato contra Israel. Ele não fez nada, nenhum passo nessa direção, em nenhum momento das suas dúvidas, das suas crises. Nunca Davi se manifestou contrário a ser leal a Saul. Aliás, nesse texto do capítulo 29, faz referência a Deus apenas uma vez, e é quem fala, é o rei filisteu que menciona Deus nessa história. Talvez a gente fique procurando referência de Deus nos textos, assim, na nossa vida, quando a gente tem alguns momentos que parece que Deus não está presente na circunstância que a gente está vivendo. E talvez é assim que Davi está se sentindo. Deus não está tão presente nesse capítulo da sua história, da sua vida. Ele está meio perdidão desde que ele foi buscar socorro, refúgio entre os filisteus. Só que quando a gente olha esses capítulos, nas histórias que a gente está vendo, desde o momento que Davi começa esse período de viver no deserto, e do deserto a coisa piora, porque aí ele vai viver entre os inimigos de Israel, entre os filisteus. Mas é impressionante como nós vemos, mesmo assim, Deus agindo na vida de Davi. Eu não sei o que você traz para a tua história, para a tua vida nessa manhã, porque 2016 está passando. Estamos chegando ao fim. Que ano? Que semana, aliás, né? Que tragédias que têm abatido o Brasil. Que perdas na história evangélica, perdas no sentido que não estou mais aqui na caminhada de vida cristã aqui com a gente, homens de Deus que eu citei semana passada, foi legal na internet, muita gente séria postou algumas coisas legais, alguns textos muito bonitos, né, sobre alguns pastores que talvez você não conhece, depende da sua história de caminhada com Deus aí de vida cristã, mas nós perdemos esse ano muitas referências aí na história evangélica do Brasil. Pastor Paulo Solonca, pastor Elvin César, pastor Edson Queiroz, que marcou a nossa história como igreja local também, que nós somos frutos de sermos uma igreja plantada ali da primeira igreja de Santo André, ministério que eu servi ali por muitos anos também. Sou grato a Deus por isso. E cuidamos do pastor Lúcio Shed. E aí, no meio de tanta tragédia, a gente tem esse momento esquisito no Brasil, que semana, né? Semana a gente está querendo que o ano termine um pouco mais de alegria, motivação na nossa história como nação. Aí vem uma tragédia terrível que se abate sobre todos nós, porque não consegue ficar indiferente, né, em ver a dor de tantas famílias. Outro dia, eu queria ligar, a gente estava aqui no dia de comunhão com a igreja. Aliás, dar o meu agradecimento público, até perdoa porque eu não rabisquei ali. Tivemos um dia de confraternização aqui na igreja, e
dia gostoso, um dia maravilhoso que tivemos juntos. Obrigado aos irmãos que serviram a igreja, preparando o salão aqui, os espaço, a gente teve um futebol até aí. Teve uma hora que deu uma aglomeração de coisas aí, mas no final todo mundo serviu bem, um lanche delicioso que foi. E a ideia do dia de hoje era uma confraternização da igreja, um dia de comunhão, um dia de alegria, de testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, de estarmos juntos, sorrir, sentar na mesa. Espero que ontem tenha sido uma oportunidade de você ter dado um oi, falado um pouquinho com alguém que você nunca teve a oportunidade de conversar aqui na igreja. Sei que algumas pessoas infelizmente não puderam vir, mas foi um bom grupo que esteve aqui presente, graças a Deus. Mas é no meio de tudo isso, lembrar que você saiu de casa, ligando a televisão, aquela cena de aquele velório coletivo, que é uma cena que machuca, né? Que nos agride de tantas vidas que foram ceifadas aí na semana, e aí depois você descobre o motivo disso. Você vê que foi um negócio tolo, uma coisa maligna mesmo, né? No sentido que todo o coração do homem é enganoso, né? Você pensa em talvez ganhar mais, lucrar mais, e aí acontece uma coisa dessas. E aí no meio disso a gente tem os homens íntegros de Brasília, né, com a dor do povo, com a sensibilidade do povo. E aí você acorda de manhã com um negócio mais ainda ali para te agredir. Mais notícias ruins das coisas que têm caminhado na caminhada política da nossa nação. Aliás, hoje é um dia de protestos aí. Deus tenha misericórdia, um momento crítico que nós estamos vivendo. E aí você olha para tudo isso, e como nesse texto, capítulo 29, você fica procurando, cadê Deus? Cadê Deus? Deus nessa história? Cadê Deus no clamor que nós temos pelo nosso povo? Cadê Deus no clamor da tua família, com a história que você está vivendo? Cadê Deus? Cadê Deus? A dor que você viveu ou está vivendo nesse ano. Eu hoje ainda, depois do almoço, tenho um velório de um amigo que morreu ontem, né? A gente fez o primário e ginásio juntos, morava no Tocantins, cirurgião-chefe lá, vida bem sucedida, bem Santa Casa, uma vida profissional bem sucedida. Era um jovem que caminhava junto com ele, assim, na escola, um amigão mesmo. O pai dele tinha uma lanchonete ali na Elisa Plaquer, né? E aí eu falo na internet, a gente fala ultimamente porque ele teve uma experiência com Deus nos últimos anos, se converteu, entregou sua vida a Cristo, estava falando de discipulado, pregando, ele postava fotos do centro cirúrgico, né? Ele é de cirurgiões intestinal e não sei mais o que lá, que ele era especializado, renomado mesmo. Saiu uma nota aí na imprensa sobre o crescimento dele, né? E aí é interessante que eu estava acompanhando ultimamente a vida dele, assim, que a gente estava conversando novamente. Nunca imaginei que, sabe aqueles caras que passam, isso aqui mesmo, sempre zoou comigo, né? Que eu era frente da turma. Certo tempo que na escola, eu nunca descobri um motivo. Você chegava no primeiro dia de aula, na escola pública, aqui na América Brasileira, aí a professora olhava para a turma e falava: tem algum crente aqui? No nosso meio, levanta a mão? Não sei se você já passou por isso, mas eu sou dessa época. Eu nunca entendi o porquê dessa pergunta. Eu vou trair Jesus agora ou não, né? Com 8, 9 anos, né? Mas levantava a mão. A grande perseguição, né? Que sobrou religiosa aqui no Brasil. Né? Eu era desse. Aí a turma ia o ano todo zoando, tirando sarro, tudo. Ele era um desses que zoava, mas era amigo. Aí o cara para toda caminhada. E aí, aquele cara que você pensa assim, esse daí nunca vai, muito racionalzão, muito bem sucedido, tudo, e Deus o alcançou. Deus, de fato, teve experiência de conversão. Ele postava essas fotos de cirurgia, eu achava muito legal. Ele postava, falava de toda a complexidade, aí ele falava no final: então, eu como homem, isso aqui não tinha solução, mas aí mostrava o paciente depois, depois de orarmos na sala de cirurgia por ele, receber por ele, tal. Muito legal. Aí ontem, ou na madrugada de quinta para sexta, né? Veio um AVC, 46 anos. AVC, por poucas horas em coma e faleceu. E você fala, que doideira. A gente tem de terminar a semana, a gente pensa assim, nada vai piorar, mas piora nesse sentido de dor, de perda, tudo. E aí, se olha para esse texto, irmãos, cadê Deus? Gente, esse texto aqui está falando de Davi. Davi, que já foi ungido rei de Israel por Samuel, ele sabe disso. É Davi que já
se manifestou ali num momento de covardice de todos os soldados de Israel. Ele, garoto, olha para um gigante e não tem medo de enfrentar esse gigante. Ele vai lá, enfrenta porque ele crê, confia que Deus está com ele. E aí ele está nessa fase agora. Irmão, aqui, para você entender quem a gente está falando, quem pensa que é super-herói na fé, aqui que nada vai me abater, nenhuma tragédia vai me alcançar, sou intocável do Senhor. Mas aí você está terminando hoje, talvez outro ano, e alguma coisa, pá, atingiu, te feriu, te machucou. Sabe o que isso faz você lembrar, e a mim também? Você não é um anjo aqui na terra, sabe, que nada te machuca. Quando você se converte a Deus, você tem uma nova vida em Jesus Cristo, mas não é uma nova vida de imunidades dos conflitos que nós ainda vivemos aqui, aguardando a vinda do Senhor, que simboliza essa meia intesa que é a ceia do Senhor, que nós vamos cear com a esperança daquilo que Jesus ainda vai estabelecer concretamente de fato. É um sinal do reino, é um sinal que Jesus já começou a fazer. Mas olhar para essa mesa e falar: Senhor, minha esperança descalça a tua ressurreição, porque eu já sou testemunha da sua morte, da sua ressurreição também, mas vai vir uma hora que essa ressurreição vai me alcançar plenamente, vai fazer tudo isso que a própria natureza geme ansiando pela volta do Senhor. Porque se a nossa esperança não é olhar para essa mesa de Cristo e olhar com esperança renovada, irmãos, uma semana como essa é para a gente cancelar o Natal. Aliás, é para ficar claro, a gente está cancelando a nossa celebração de culto aqui no domingo 25, mas não é por preguiça de vir ao culto, tá? É porque é fato, o Natal nesse ano vai ser uma virada de noite, e a gente depende de muita gente que serve aqui de manhã, que a gente não quer que tenha um conflito com as famílias. Tem muitas pessoas aqui que caminham com a gente, que a família não é de igreja nenhuma, não tem esse ambiente cristão, é Papai Noel só é ponto, mas a gente quer que cada um aqui celebre com a sua família em paz, tenha uma noite maravilhosa, desfrutar a amizade, tudo, e a gente vai continuar com a vida. No outro final de semana a gente está junto. Vai ter um ano novo bem especial, né? Não precisa ficar com aquela culpa assim: ai, meu Deus, 11, não quero falar na igreja e tal, né? Porque vai ficar ilógico. Mas aí, irmãos, para pensar as tantas vezes que a gente olha para um texto da palavra de Deus e a gente não percebe o que esse texto está passando para a gente. Quem é que está envolvido nesse texto aqui, para você entender o que Deus está falando para nós aplicarmos na nossa história hoje? De novo, louvado seja Deus que nós temos esse momento e a vida de Davi, para olhar e falar: Senhor, se essa desgraça, se essa circunstância alcançou Davi, ele passou por tudo isso, obrigado porque eu não estou sozinho nessas minhas angústias de alma. Obrigado porque eu não sou o único. Aliás, olha para... Eu não gosto de fazer esse negócio aqui, né? Não é para falar nada, não. Mas se você já olhou para quem está do teu lado direito ou esquerdo, né? Que essa unção de papagaio, é legal, eu te amo. Eu não curto. Eu não gosto desse negócio aqui. Porque você olha que o cara nunca viu na vida e vai falar: eu te amo em Jesus. Não, eu amo. É por essa barra que acontece, né? Mas você se sentou perto de alguém que você não imagina. Você não imagina a história dessa pessoa. Você não imagina as cicatrizes que essa pessoa carrega. Você não imagina o que é o grito que está ali dentro dela. Ela pode ter louvado ao Senhor, chorado a Deus, pode não ter demonstrado emoção alguma, mas não existe a possibilidade de você passar pela vida, chegar na fase principalmente adulta, que é uma grande maioria de nós aqui estamos, e não ter algo dentro que incomoda. Tem algo dentro que está lá, experiências amargas que você viveu, e para a gente não falar da infância, do trauma da adolescência de cada um aqui, do bullying da escola e sei lá mais o que, vamos falar de 2016, vamos falar da vida real, porque o que mais distancia as pessoas do Evangelho é a distância que nós temos daquilo que é pregado, daquilo que nós lemos na Bíblia, da vida real. Fica falando de querubins e serafins, de Pentecostes, não sei o quê.
Aí você vai atravessar a rua, vai ligar o rádio e é tragédia, é dor, é gente perdida, é gente sem rumo. Eu acho lindo que nós vamos para o texto do Velho Testamento como nós estamos hoje e ver como esse texto se aplica ainda hoje para a nossa vida, para a nossa história. E nós olhamos um daqueles personagens que é central na história do cristianismo, para aquilo que vai se completar em Jesus, porque Jesus é o descendente de Davi. E aí a gente olha para Davi e fala: Davi, você passou por isso. Davi, você passou por essas dores. E aí, irmão, você termina o capítulo 29 e fala: ufa, virou a página, Deus livrou Davi disso. Só que o que diz o capítulo 30, esse início que nós lemos? Todo mundo indo, glória a Deus, dando o caminho lá, voltando para o Deus, Deus nos deu o livramento. E vamos cantar um louvor agora, moçada, vamos. Aí todo mundo dançando e cantando, e caindo no Espírito, lá sei lá o que é que acontecia, né? Que a gente sai aqui de alguns cultos mais pentecostais, não sei o quê. E aí com essa empolgação toda, veio o livramento do Senhor. E aí o capítulo 30, baixa a bola para todo mundo de novo. Porque Davi e seus homens são enviados de volta do campo de batalha para a terra dos filisteus, onde eles estavam. E aí a gente viu que os problemas deles, de fato, estavam apenas começando. Era só o início de muito problema, ou de muitos problemas. Eles voltam para a casa deles, nesse momento, e o que eles vão testemunhar? Eles vão ver que os amalequitas, um povo que é inimigo, haviam atacado a sua cidade. E olha o que diz o versículo 1 e 2, lê novamente: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Qual a situação, hein? Aliás, quem quer praticar, falar em línguas, ele precisa Ziklag. Fala Ziklag, tem acho que vai destravar aí essa experiência aí. Quer repetir essa palavra? Calma, né? Mas olha que situação, irmãos. Olha que momento, que situação que você lê a palavra, é uma pegadinha. É brincadeira esse negócio aqui. Alguma coisa não está batendo. É isso que é lindo na palavra de Deus, irmãos. Como algumas coisas nos desconcertam. Porque se esse livro fosse montado para dar certo, o enredo era diferente. A trajetória era uma coisa assim, só para cima, sabe? Só para a glória. Com Deus é ascensão total. Mas aí você vê desapontamento, fracasso, sucesso, vitória, derrota, desânimo, escassez, abundância. Tudo que você vê funcionou como hoje aqui nós estamos. Famílias prósperas, famílias desempregadas, gente com saúde, irmãos que vão visitar alguém na UTI, ou que saiu da UTI, gente que está com a criança legal, bem educada, outro que está fugindo porque o filho é um problema, um que tem um filho entrando na faculdade, outro que está entrando nas drogas. Olha o caos. E a parte sólida que a gente vê no mesmo ambiente, os relacionamentos da vida. E aí vem alguém que quer falar com vocês: falam no Senhor, tudo vai dar certo. Aquele evangelho tabajara, sabe? Tudo vai dar certo, tudo vai caminhar bem, seus problemas acabaram. Cadê, irmão, isso na vida de Davi? Cadê, irmãos, aqui, nesse contexto de sequência de história, que a gente aprende com Davi? Porque a gente lê e aprende, ou a gente lê e ignora, propositalmente, porque é mais confortável às vezes ignorar e não dar nome às coisas que estão conturbadas na nossa história. E a questão é: enquanto você ficar negando e fazendo de conta com a sua vida essa brincadeira, faz de conta, irmãos, a gente vive hoje um evangelho, um cristianismo de crentes que querem viver na terra do nunca. Sabe o que é a terra do nunca do Peter Pan? Pessoal que nunca amadurece, fica sempre na fase da adolescência, é sempre o grupo do Kids. E a parte da pureza do Kids, se a gente conseguir manter isso, que bom. Mas tem um momento em que é para amadurecer.
cara está 10, 15 anos na igreja, e as crises são aquelas crises do início da fé dele ainda. Tudo mal trabalhado, mal resolvido, o linguajar, o discurso. Algo não bate nessa caminhada de trajetória de vida que você tem demonstrado, que está na tua cabeça, no teu coração, que é a causa da crise que você vive no final de 2016, talvez. Porque, de novo, a gente vê Davi, e esse momento que chegam aqui no capítulo 30, encontram suas casas destruídas, eles veem que as suas famílias foram capturadas. Olha o que diz o versículo 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Irmãos, olha a crise que os alcançou. Presta atenção na força dessas palavras. Davi, lembra quem é Davi? Seus soldados, que já testemunharam de muita coisa ao lado de Davi, de muita vitória. Mas esses homens choraram em alta voz até não terem mais forças. Irmãos, as cenas de ontem que marcaram a nossa vida como brasileiros, aquele estádio lotado, aliás, aquela coisa linda que aconteceu de manifestação de solidariedade lá na Colômbia mesmo, coisa bonita de ver, sensibilidade, não é para a gente ignorar não, fazer de conta que tanto faz, coisa bonita, mas que choro. Aí você vê homens com uma vida fantástica chorando, jogadores com suas famílias cheias de esperança, porque é um momento legal da vida, é o auge da vida profissional desses homens. E aí vem o Deus, aí você vê angústia, chorando em alta voz até não ter mais forças. Você já teve essa situação na tua vida, na tua história? Talvez você está virando essa noite dessa maneira. Talvez o teu Natal, o Ano Novo, está com essa perspectiva de olhar para uma situação caótica e o teu choro tem sido em alta voz. Pode até não ser em alta voz, bem audível, mas quando você fecha o teu quarto, você e Deus sabe todo o teu coração. Você tem se sentido assim, sem forças. Sem força. Você que já é batizado, você que é tão crente e nascido de novo, já foi batizado na presbiteriana e na batista, tá? Tem uns batismos aí para contar, e aí você está sem forças, né? Você está batido. Falo isso porque a gente vive às vezes uma coisa meio esquisita no meio da igreja, tem medo de falar quando estou sem força, estou sem força, estou abatido, estou mal, é assim que eu estou terminando o ano. Só não brinque de faz de conta, só não brinque de ficar na terra do nunca. Isso daí não tem nada a ver com aquilo que a gente vai aprendendo. E olha o que acontece, aí você fala assim, não, agora a coisa vai andar melhor, mas aí no versículo 6, ainda fala que na sua angústia, os homens de Davi ainda querem apedrejá-lo. Olha a situação que leva esse desespero. Eles estão tão desesperados que quem eles querem apedrejar? O líder deles. Aquele que tem dado esperança à vida deles até aquele momento de caos. Que são aqueles homens que foram encontrados e reunidos ali na caverna de Adulão, todos com a vida machucada, desenganados ali das suas histórias. Tiveram um coração de novo renovado, com Davi, esperança, mas é esse caos que surge, abate tanto esses homens, que eles querem agora, Davi, você nos enganou, você nos iludiu, querem apedrejar Davi. Agora, sabe o que passa despercebido? Porque me passou despercebido também, antes de estudar o texto. Comentarista, um dos comentários que eu estou estudando e lendo, que eu usei para essa série toda de mensagens, o pastor Tim Chester, ele fala assim que em Êxodo, ele lembra, né, que essa passagem, em Êxodo, capítulo 17, verso 4, aquele momento que o pessoal está pedindo por água, e aí Moisés vai bater lá na rocha e tal, e o povo ali está querendo apedrejar a Moisés. Ele usa essa expressão também. E sabe, o texto do capítulo 17, essa história, ela acontece antes de Deus dar uma vitória ao povo de Israel sobre os amalequitas.
esses amalequitas, os homens estão falando a mesma coisa, querem apedrejar agora a Davi. Esse verso 4 que a gente leu é muito sério, porque mostra essa situação de desespero, de angústia. Eles estão sem forças, tanto chorarem, tanto se desesperarem. Quer dizer, Davi não tinha mais forças por causa da sua angústia. Eu quero que isso de alguma maneira toque a tua vida no dia de hoje, nessa manhã, porque eu quero que você se identifique a tua angústia, o teu choro, com essa história que nós vemos em Davi. E o versículo 6 diz que o coração de Davi, ele aperta ainda mais. O versículo 6 vai dizer que Davi ficou profundamente angustiado por causa dessa situação que os homens falavam em apedrejá-lo. Ele diz assim: todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas irmãos, graças a Deus, louvado seja Deus, que o versículo 6 não termina assim, não é interrompido dessa maneira. O texto vai terminar dizendo: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Olha como termina o texto, essa situação de tragédia. Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Quer dizer, onde a força de Davi falha, se esgotou, a força de Deus se manifestou, se manifesta. Agora, para pensar um pouco, como é que você imagina essa situação? O que quer dizer isso? Fortaleceu-se no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? Como é que isso se parece? Alguns domingos atrás, algumas semanas atrás, a gente estudou o capítulo 23. E no capítulo 23, versículos 16 e 17, Davi também está angustiado, aquela situação que ele sabe que Saul está querendo matá-lo. E aí tem uma dica do que é se fortalecer no Senhor, porque Jonatas, filho de Saul, amigo leal a Davi, diz o texto que Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Mas como é que ele fez isso? Uma palavra, uma frase que ele fala, uma frase curta. Ele diz assim, nesse mesmo texto do capítulo 23: não tenha medo. Ele vai completar dizendo, dentro daquele contexto, ele vai falar assim: meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, eu serei o segundo em comando. E é interessante que, puxando para esse momento agora, nesse capítulo 30, talvez Davi está lembrando já do que aconteceu nessa experiência com Jonatas. Sabe o que Davi pode fazer no seu coração? Em primeiro lugar, se fortalecer-se no Senhor. É Davi falando ao seu coração hoje, ou naquele momento: não tenha medo. Ao que você talvez precisa dizer para você hoje, nesse domingo, nesse término de ano, olhar para a palavra de Deus, para que Deus já fez e tem feito na sua história de vida, não no ano de 2016 apenas, na história de vida da tua família, para aqueles que já tiveram a experiência do novo nascimento com Jesus, de onde você estava sem Cristo, e onde Cristo te achou, e hoje olhar para a sua história e falar: não tenha medo, não se apavore, como Davi talvez falou para o seu coração: não tenha medo, Deus prometeu dar a você, Davi, reino, e Deus cumpre suas promessas, Deus cumpre a sua aliança. É isso que Davi vai expressar nos Salmos, em diversos Salmos, porque os Salmos é muito interessante se você ler com essa perspectiva de onde estava Davi no momento que ele escreveu cada Salmo. Claro que a gente não sabe todos eles, o contexto, mas uma grande parte. O próprio título que vem acima do texto, às vezes nos aponta onde estava Davi, já fala sobre isso. Mas é impressionante como os Salmos começam, muitos deles, mas muitos mesmo, com uma lamentação, com uma angústia, com dor naquilo que está acontecendo, mas aí prossegue e termina todos eles com a esperança
Deus. Não é em Cristo, mas aí não é em Cristo ainda, na promessa do Senhor. É em Deus. Você não vê nenhum salmo terminando no caos. Já era. Senhor, eis-me aqui, nada do servo. Tem um texto assim, em salmo. Mas todos eles começam assim: tragédia, angústia, perseguição, batalhas. Mas termina com esperança no Senhor. Quer dizer, é Davi lembrando do seu coração quem Deus é e o que Deus fez. E a esperança que Deus ainda fará. É por isso que o resultado de quem coloca o seu coração no Senhor, no meio de um momento de temor, esse temor vai se transformar em fé. Essa dor ainda vai se transformar em louvor. É isso que é a nossa esperança quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos. No capítulo 27, no momento que Davi está ali com Saul, de novo no deserto, uma segunda vez ele tem a oportunidade de cortar um pedaço do manto de Saul. Davi faz isso e tal, e ele termina, aí no capítulo 27, Davi permite que o seu coração encontre desespero, porque é aquilo que ele fala ao seu coração. A gente já estudou sobre isso aqui. Ele, em vez de falar palavras de esperança de Deus no seu coração, ele olha e fala: está tudo dando errado. O que essa situação leva Davi a fazer? Ele vai buscar socorro no meio dos filisteus. Cristão, amigo que caminhou com você na fé, ele está no meio às vezes de angústia, em vez de trazer palavra de Deus, o cara começa a beber, o cara começa a fumar, o cara começa a ir para a jogatina. Peraí, cara, o que você está fazendo? Começa a ir com um sexo desempenhado, começa a fazer um monte de coisa errada. Por que acontece isso, moço? Em vez de trazer palavra de Deus, de esperança do seu coração, ele traz caos. Ele traz palavras que não tem nada a ver com Deus. Davi já experimentou isso, e onde ele está agora? No meio dos filisteus. Agora, quando Davi se volta para a palavra de Deus, a coisa muda, a coisa se transforma. É o que nós vamos ver semana que vem. Porque a grande vitória que Davi vai ter na sequência desse versículo 6 é porque ele vai atrás da palavra de Deus, e Deus vai falar para ele que ele vai ter vitória nisso. Ele crê e age, vai em resgate de toda a sua família, todos os bens que foram roubados. Mas isso vai ficar para frente para vocês virem, a gente convidar alguém para estar aqui com as crianças, para ter o culto semana que vem. Semana certo. Apesar que nós vamos ver semana que vem uma tragédia também. Nós vamos ver o fim da vida de Saul. E o fim por não ouvir a Deus. E a gente vai ter esse contraste de escolhas. E a minha pergunta para a gente encerrar hoje é: para onde você vai hoje? Isso que você pode dar um nome: onde está a tua vida, onde está o teu coração, onde está terminando o teu ano de 2016. Para onde você vai hoje? O teu coração. O que você vai dizer nessa tua história que você está vivendo? É uma desgraça mesmo, acabou tudo. Acabou meu casamento, acabou meus filhos, acabou meu trabalho, o curso que eu estava fazendo, acabou, talvez, fui reprovado no vestibular. Enfim, perdi alguém que eu amava, perdi inclusive por morte. Eu sei lá, dá o nome que dá essa tragédia, a angústia, a dor que você está vivendo. Agora, você pode fazer do coração ficar falando palavras, aliás, palavras do coração, palavras, só vai trazer mais angústia, mais temor, mais desespero, vai trazer caos na tua vida. Pegando o CD, estou ligado aí no tema. Vai trazer caos na tua história. Só que, vai para a palavra de Deus. Paulo nos diz em Filipenses 4:8, nós temos um filtro, aquilo que está na nossa mente, preocupando a gente, no nosso coração. Sabe o que Paulo diz em Filipenses 4:8, quando você vai para a palavra de Deus? Ele diz assim: irmãos, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre,
tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que está passando na tua mente hoje? O que é angústia? Passa por esse filtro. Bate. É aquela questão, hoje é essa questão de redes sociais. Você vai digitar uma mensagem para alguém, vai mandar uma mensagem no Facebook, no Twitter, o que quer que seja, passa por esse filtro. É algo que é nobre, é correto, puro. Olhe para tudo, irmãos, para a nossa vida hoje, para a nossa palavra. Ah, eu estou no linguajar, tanto faz, falar com esses palavrões, tudo passa por esse filtro. Os pensamentos destrutivos, pensamento suicida, passa por esse filtro da palavra de Deus, porque assim você combate a mentira de Satanás no teu coração hoje. Como é que você combate toda a verdade que está aí ao teu redor, a verdade da palavra de Deus? Porque Jó 42:2, Jó diz assim: sei sobre Deus, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bate com o que está no teu coração hoje, bate com aquilo que você está pensando nessa manhã. Tem um texto de Jeremias 29:11-13, que eu amo esse versículo, a gente tem lá em casa toda a oportunidade desse versículo que nós vamos. Só que o problema é você ler só o versículo 11. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu, Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Aí você fala aí: oh, glória a Deus, que bênção, que alegria, que joia. Como é que você faz isso se concretizar na tua vida? Como é que se, aquela expressão, como é que essa bênção te alcança? Como é que você vive isso, essa verdade de Deus? Continua a ler a Bíblia, irmão. Continua a ler o texto. Versículo 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vai ficar: dia, céus, ouvida desgraçada, e acabou tudo. Não, clamar a Deus é vir à presença do Senhor, e então eu ouvirei. E o versículo 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, eu já falei aqui em outras oportunidades, Deus não brinca de esconde com a gente, que Ele está tão escondido que a gente, é difícil, hein? Ninguém vai ganhar, né, de Deus, né? Ao contrário, todos aqueles que o procuram, acham. Por isso que hoje talvez é um dia de batermos nessa porta abrir. É dia de clamar a Deus, porque Ele promete nos ouvir. Mas não é nos ouvir: Senhor, eu estou precisando de um Corolla 2017, que meu Civic já não dá conta do recado. Dê para entender, né? Vamos ficar em pé, vamos orar com a palavra.